Obrigada. César, aqui na sua frente. Você falou que trabalha na UTI e tal. Aí queria que você trouxesse exemplos assim de como que você vai preparando, no caso, os parentes daquela pessoa que está ali na UTI, frente ali àquele processo de dessono. Que até certo ponto isso envolve uma desdramatização daquela morte que vai acontecer. Então, como é que você faz isso aí no seu dia a dia? Geralmente tem aqueles casos que vão se agravando, né? E chega num ponto que, pelo conhecimento, experiência que a gente já vê que já está tomando um caminho que não vai ter volta mais, né? Não vai ter como você recuperar mais. Muitas vezes até o interessante seria entrar já em cuidados paliativos, né? E o que acontece? Isso aí é relativo, porque como o paciente ele chega na UTI, em geral, né, lógico, a gente não tem uma relação médico-paciente, médico-família anterior que ajuda. Eu acho que muitas vezes essa falta dessa relação, quando o paciente entra na UTI, isso dificulta nesse momento. Uma das coisas que a gente faz é dia a dia, você tem as visitas lá que você passa com as famílias no período da tarde, é você ir mostrando, está gravando, por causa disso, por causa daquilo, tem um risco, às vezes é difícil você falar, mas com base em literatura você consegue até dar um percentual, mais de tantos por cento de casos desse aqui, eles morrem, as pessoas morrem, evoluem a óbito. Essa é uma outra forma. Então você tem que ir preparando nesse sentido. Uma outra coisa que é feita quando a gente vê que há alguma dessas coisas que eu comentei anteriormente para ela ali, é o auxílio da psicóloga ali do hospital junto para começar a fazer um acompanhamento e muitas vezes da assistente social também. Então, acaba sendo multidisciplinar esse acompanhamento nessa fase que você está colocando aí, que é a gente já enxergando que a pessoa ela está tomando um caminho, já o paciente ali que não tem volta mais. Mas mesmo você fazendo essa preparação, você mostrando, às vezes você, está vendo aqui, ontem a aparência dele estava tão boa, hoje está assim, pois isso é um sinal de agravamento. Aí a pessoa ela já vai visualizando aquilo, isso também ajuda a ela se preparar para aquele momento. E aí depende, porque às vezes a pessoa está ali, está apegada, mas ela tem culpa, então é um parente distante que aparece ali, e aí ela começa a brigar com o pessoal da equipe de saúde e tudo mais, então você tem que preparar a pessoa dentro daquilo ali também. Então, a questão da ausência, a questão da culpa é uma coisa que você pode ir trabalhando. Coisa que às vezes prende, né? Prende a família com o paciente. Até teve um dos debates que a gente fez, o professor Valdo, a gente perguntou isso, e às vezes isso vai prender o paciente, a pessoa ali também, né? Naquele corpo ali. Então, a pessoa já poderia ter dessomado e ela está presa ali de alguma maneira. Então, basicamente assim, a gente vai fazendo esse acompanhamento diário, tem essas visitas, e você já vai dia a dia mostrando aquilo, até que chega um ponto que você tem que explicitar. Eu vejo que chega uma hora que você tem que explicitar para a pessoa. Não tem mais o que fazer por causa disso, aí você explica para a pessoa aquilo. Tem gente que aceita, né, e aí você faz esse processo de tratamento paliativo, limitação, então você não vai colocar medidas que vão ser fúteis, né, que não vão gerar benefício para a pessoa, mais que a distanásia, né, você continuar fazendo procedimentos que não vão levar a pessoa a se recuperar, você só está prolongando né, um período ali que não adianta mais. Então, você tenta conversar com a família, e aí fazer isso formalmente, né? Tentar fazendo uma reunião com a família para ver essa aceitação, isso já no momento mais final. Mas o interessante é que isso já viesse sendo preparado, principalmente pacientes que já têm algum processo terminal, alguma doença terminal, ou que há uma forte tendência quando entrar na UTI, por ter várias doenças associadas, às vezes a pessoa tem uma série de doenças e tem uma causa específica que fez ela entrar na UTI. Então, que aquilo já estivesse sendo acompanhado e preparado pelo médico assistente antes de ocorrer esse momento. Muitas das dificuldades que a gente tem como médico na UTI, ou como equipe, né, dentro da UTI, tem muita relação com essa falta de preparo anterior. E a gente tenta fazer isso dentro da UTI a partir do momento que entra para esses pacientes que realmente a gente já vê que não vai ter como melhorar, né, ou tratar realmente, recuperar, ele ter condições de sair da UTI. Alves Betógrafo, Fatologia, página 12, segunda linha. A eliminação dos conflitos íntimos. De que modo eliminar teaticamente tais conflitos conscienciais quando é constatado que se tem um psicossoma alongado? Como é que é? Não... Isso aí é com você, né, que está entendi, perguntando, não tem nada a ver com isso.
psicossoma alongado, que talvez ele queira falar que tem emocionalidade muita exacerbada. emoção, não é isso? Predomina. Tem que ver a base dos conflitos, né? Eu pensaria por aí. Igual a gente comentou anteriormente aqui, tem uma série de técnicas dentro da autoconsciência terapia que podem ajudar a pessoa a entender a emocionalidade pessoal, entender as reações pessoais, entender as bases desses conflitos pessoais, para ela, vamos dizer assim, conseguir ter mais autocontrole sobre essas questões emocionais. Uma questão que tem muitas vezes dentro desses conflitos íntimos, que estão gerando esses conflitos, ou como causa da emocionalidade, é alguma questão específica, né, que a pessoa precisaria se posicionar. Então, às vezes, pode ter alguma coisa nesse sentido. Então, vamos dizer assim, a pessoa tomar uma decisão, tomar um posicionamento, sair de cima do muro, muitas vezes isso vai ajudar a pessoa a resolver um conflito íntimo. Então, por exemplo, uma coisa que às vezes dá muito debate é a questão da pessoa ter ou não ter filho, né? Tem verbetes aí sobre antimaternidade, tudo. Aí tiveram algumas pessoas dentro da Conscienciologia que optaram por ter filhos. Eu me lembro bem que teve uma série de períodos aí que outras pessoas se manifestavam, eu não sei então se eu não quero ter, se eu não quero ter. Então a pessoa vai indo muito mais pela discussão que se tem, vamos por dentro daquele meio, né, que fala que é a favor ou contra determinada situação, e a pessoa, às vezes ela está contrária àquilo, mas ela não consegue se manifestar, ela quer ser aceita no grupo e fica naquele processo de conflito íntimo. Então a pessoa se posiciona, não, eu gostaria de ter filho, não, então tenho filho, mas entenda bem, assuma as responsabilidades posteriores a isso. Ela tem que entender todas as responsabilidades que vão vir com essa questão. Por exemplo, dentro da Conscienciologia que se coloca diante de maternidade é justamente por você optar por trabalhar mais com o processo, por exemplo, de racionalidade, intelectualidade, da escrita, da assistência mais ampla, que não só ego-kármica ou grupo-kármica, você conseguir expandir isso, você ter mais disponibilidade de mobilidade, por exemplo. Então, essa seria uma das questões que poderia envolver. Mas se a pessoa está em conflito com aquilo, então é melhor ela tomar posição, decidir fazer, assumir a responsabilidade daquilo, do que ela ficar parada, em dúvida, em conflito íntimo, ansiosa, às vezes antagônica às pessoas, caladamente, né, ou de maneira muda, como a gente colocou ali, não se posicionar em relação a isso. Agora eu vejo que, de maneira prática, no dia a dia, a gente colocou algumas coisas ali no final que podem ajudar a pessoa, né, do ponto de vista de terapêutica, de tratamento, colocando assim de maneira mais prática, né, porque quando você fala em autoconsciência terapia, você teria que pegar o caso, né, pegar fatos, né, coisas que acontecem para a pessoa para analisar, fica mais fácil. Mas tem algumas coisas genéricas que a gente colocou aqui, né? A pessoa, na hora que ela tende a ter aquele processo emocional, aquela exacerbação. Então, se ela tentar ter a postura de ver o que é melhor para todos, pensar na interassistência. Por exemplo, se é uma pessoa que tende a acumular as coisas, acumular, e daqui a pouco ela explode, então, melhor ela, diariamente, ela vendo que tem o problema, ela já tentar se colocar, fazer um posicionamentos diários, ininterruptos. Outra coisa que a pessoa, seria interessante, que a gente coloca aqui, é o hábito de, às vezes, de ruminar, ou de ter monoideísmo, então a pessoa ela começar a trabalhar para eliminar esses diálogos mentais negativos que só vão reforçar os problemas. Outra coisa, tem que ver se a pessoa não tem uma tendência mais a focar no problema quando ela fica exacerbada emocionalmente, então ela, exatamente, focar mais no problema, então ela buscar focar mais na solução, procurar ter a postura de pensar mais antes de tomar as ações, de refletir mais. Aí tem essas técnicas aí que foram citadas, a autorreflexão das 5 horas, por exemplo, né? Tem uma outra técnica aqui que é até um verbete do professor Valdo, deixa eu ver se eu acho aqui as técnicas. Assim, a técnica da sobreposição mental somática seria uma outra coisa. Então, seria você colocar o mental soma sobrepor o psicossoma, ou a razão sobrepor a emoção e a ação. Então, você pensar, por exemplo, antes de agir. Até tem lá um item lá que, quando você pega uma tentativa básica de fazer isso, é o ato de contar até 100, né? Seria uma forma da pessoa tentar fazer isso. Uma outra coisa é a pessoa buscar fazer autoanálise em relação à questão do egocentrismo. Então,
São situações que te tiram do sério, situações em que você está com foco mais em você, então começar a trabalhar a postura de abrir mão do egocentrismo, seria uma outra forma. É uma outra questão, às vezes são pessoas com tendências artísticas, podem ter. Então você avaliar essas questões, essas tendências artísticas e tentar trabalhar isso também, por exemplo, através de uma rotina útil mental somática, que pode ser uma forma da pessoa ter um autocontrole maior no dia a dia sobre a emocionalidade. Então acho que tudo que focar na racionalidade, na mental somaticidade, ela pode ajudar a pessoa a ter um maior autocontrole sobre as emoções. Eu gosto de ver você, que você normalmente é caladão, mas também quando fala você explica tudo.